Ao filme de suspense. Como é que você viveu esse Corrido. dia que ainda não terminou? Corrido. Corrido. A gente inicia o dia meditando. Sabe-se lá como ele vai terminar. Ai, gente. Sabe-se lá como que ele vai terminar. É muito louco isso, né? A gente literalmente engolido pelo Sim, tempo, né? sim. Que a gente fala, né? O tempo nos engole, não é o nosso assunto de hoje, não, gente. É. Mas enquanto a galera vai aí recebendo os aviãozinhos e vão entrando, vamos fazer uma pesquisa rápida, né, sobre o tempo aqui que você falou. Você me aguçou aqui já, porque eu falei muito sobre isso essa semana. Que por mais que muitos aí estão tentando, né, afirmar de forma racional que o tempo está, as horas, né, estão mais aceleradas, que o tempo está corrido. Tem muita pesquisa, né, tem muitos estudos aí falando sobre isso, né? Sim. Mas ainda assim o tempo é o tempo. Ainda assim o tempo é o tempo. O tempo é o tempo. Eu ouvi essa semana uma coisa muito bacana que uma pessoa virou e falou assim, aí contou, foi jogando aquele monte de informação, tá. Aí eu dormi, acordei hoje, estava tudo bem. Eu achei o máximo isso, sabe? Tipo assim, pois é, quando você voltou para a temporalidade normal das coisas, saiu do seu tempo ansioso, saiu do seu tempo efêmero, daquela pressa, as coisas voltaram ao normal. E às vezes é muito isso, né, gente? A gente tá um caos hoje, aí eu deito e durmo, amanhã tá assim, ó, era só dormir. Era só dormir. Era só deixar fluir, né? E às vezes, sabe, Eduardo, só deixar fluir. É levado para a temporalidade do outro. Para a temporalidade do outro. Sim. Essa semana aconteceu assim comigo. Já era mais de 10 da noite. Eu recebi uma mensagem e já não estava no meu tempo de responder aquela mensagem. Porque eu não mexo na internet depois, não mexo depois das 9, 10, eu não mexo mais, não respondo. E aí eu caí na besteira de responder. Saí do meu tempo. Quebrou a sua regra. E caí no tempo do outro. E aí, nesse momento, eu viro escrava do tempo do outro. O outro que pode estar ansioso, o outro que pode estar com medo, o outro que pode estar feliz demais, eufórico, que não está conseguindo dormir. Não interessa, né? Mas eu saio do meu tempo, que era um tempo de descanso, que era combinado já, e vou para o tempo dele. E aí já era. Eu já não tenho mais, eu já não sei de mais nada, porque eu já estou no tempo dele, né? E a gente esquece dessas particularidades, né? Porque existe o todo, o tempo do todo, que é esse tempo, né? Que nós falamos inicialmente, e o tempo de cada um. Um exemplo assim, para a gente poder pensar a diferença dos tempos, é quando você está dentro de um ônibus, ou você está dentro de um trem, no avião não digo, né? e você está dentro e vê a pessoa lá fora. Nós passamos um pelo outro em tempos diferentes. Enquanto eu que estou dentro do veículo passo naquela velocidade assim, o outro me vê passando. Né? E aí que está a questão. Para um estar no tempo do outro, por exemplo, eu tenho que pular do trem. Certo? E o outro tem que pular no trem.
para dentro do trem. E eu não sei se isso é interessante por causa do tempo de cada um. Cada um tem a urgência do seu próprio tempo. Então, acho que isso a gente precisa pensar um pouco, porque, aliás, eu até na minha colinha aqui, eu falei sobre o tempo. Vai ficar aí que nós vamos voltar. Porque eu não sei por quê. Será por quê? Né? Qual que é o tema de hoje, Rose? Me conta aí. Vocês conhecem o discurso o diálogo, né, da Alice com o gato? Mais um dos diálogos, né, da Alice, né? Fico pensando, acho que eu queria trocar uma ideia com a Alice. De frente com a Alice. De frente com a Alice. Então a Alice, diante do gato, né, ela pergunta: você pode me ajudar? O gato responde: sim, pois não. Para onde vai esta estrada? Perguntou Alice. Para onde você quer ir? Interpelou o gato. Eu não sei. Estou perdida. Falou Alice. Concluiu o gato. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Esse é um simples diálogo de profundas reflexões. Quem não sabe onde vai, né? Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Que perigo. E aí eu fiquei pensando primeiro na dinâmica do lugar, né? Se a gente consegue perceber qual é o nosso lugar, onde nós estamos. Porque hoje nós estamos envolvidos em tantas situações, em tantas coisas, que às vezes a gente perde a noção do lugar. Do lugar. E você compreender o lugar é muito importante para você saber como que você vai coexistir nesse lugar. Né? Então, quer dizer, antes até da própria dúvida, né, dela de saber qual era o lugar, é você se apropriar deste lugar. Porque senão a resposta do outro é uma verdade absoluta para você. Né? Um único caminho. E até que ponto, né, eu tenho consciência que esse único caminho é o melhor caminho para mim. Ou fazer do caminho o único caminho, a única opção para a minha vida. E quando eu falo do risco, quando eu falo do perigo, eu arrisco a dizer é a porta do relacionamento abusivo. Sabe? Sim. Porque se você vira para mim e fala assim, não, para mim não, vamos pôr sua mulher na roda que a... Pra mim não, vamos pôr ela na roda. Você vira para ela e fala assim, amor, onde nós vamos jantar hoje? Ela vira para você e responde, qualquer lugar, o que você escolher tá bom. Mas você não quer, aí você ainda dá uma insistida, né? Você é cavalheiro e tal. Você não quer escolher hoje? Não, eu confio no seu gosto. Beleza, você fica lisonjeado, né? E escolhe. Perfeito. Chega no restaurante, você vira para ele e fala assim, e o que vamos comer? Amor, você que sabe, você escolheu tão bem o restaurante, você já conhece o cardápio, pode escolher. E você novamente responde para ela, mas você não quer escolher? Não, tudo bem, pode escolher. Aí você vai e escolhe. E para beber, o que nós vamos beber? Novamente ela joga para as suas mãos a escolha. Você vai e escolhe. E no final você fala assim, então tá bom, eu escolhi o lugar, eu escolhi a comida, eu escolhi a bebida, agora você escolhe a sobremesa. Não, pode escolher. E aí ela fala, não, pode escolher aí, qualquer um. Deixa no celular, aí você escolhe. Até o dia, Eduardo, que você para de perguntar para ela o que ela gosta, onde ela quer ir, o que ela quer comer, o que ela quer beber,
como ela está, e você começa a fazer as escolhas automaticamente. E no dia que ela virar e falar assim, não quero não, eu quero ir em outro lugar. E aí? E aí? E aí? Como é que vai dar conta mesmo, disso? sabe? Por mais que ela vá escolher a mesma coisa que você, é muito importante que ela escolha. Por mais que no final vocês vão estar escolhendo o mesmo lugar, a mesma comida, a mesma bebida, é de suma importância que ela manifeste a escolha dela. Por quê? Porque é aí que ela está se silenciando e lá na frente ela vai falar que foi silenciada por você. Opa, peraí. Pode até ser. Pode até ser. Mas vamos pesar as responsabilidades. Como que é isso? Como que isso começou? É um perigo. E é sempre a gente se perguntar isso. Por que que eu estou me silenciando, né? Porque isso diz da pessoa. Também, até antes desse relacionamento afetivo, né, do casal, mas quais foram as outras vozes que foram silenciando essa pessoa? Em casa, lá na infância, né? Isso não é conversa para criança, não. Vai dormir, você não sabe nada, não. Né? Então, quantas vezes também, como que eu fui lidando com essas tentativas de vozes para silenciar a minha própria voz? E o nosso movimento é o contrário, né, Rose? É justamente dar voz. Dar voz de forma que essa voz ela tenha sentido. O Jonathan está falando aqui que pode ser a pessoa com medo de arcar com as consequências das más escolhas também. Com certeza, Jonathan. Porque aí a gente fala da velha angústia da liberdade. Né? Velha angústia da liberdade, porque quando eu estou no lugar onde eu não sou convidado a escolher, onde não existe opção de escolha, quase que eu acho que eu estou, é como um peixe dentro de um aquário, eu acho que estou dentro do meu lugar natural, mas isso não é o natural. O natural é quando, e eu não estou falando normal, estou falando natural. O natural é quando eu vou percebendo o que a vida vai me oferecendo como possibilidades. Vou aqui, vou ali, vou por este caminho, não vou por aquele. Mas só que a questão é essa, diante de tantas opções, nós temos que nos haver com renúncias também. Porque muitas vezes a gente não tem problema, ou o medo, não é de escolher, é de deixar algo para trás. A gente quer experimentar tudo. Nessa hiperatividade que nós vivemos hoje, a gente quer experimentar tudo. E toda escolha evoca uma renúncia. Então, como que a gente vai dar conta daquilo que eu não posso levar para casa? Porque se eu escolhi o caminho da direita, como que eu vou dar conta da paisagem do caminho da esquerda? Eu, Rose, inclusive, fico na dúvida se a Alice estava com dúvida mesmo. Se essa era uma pergunta duvidosa, ou se era uma pergunta de covardia. Covardia no sentido de... porque uma coisa é você estar perdido. Outra coisa é você não querer assumir a escolha. Entende? Então eu fico... E aí o que a gente faz? Pergunta pro gato. Aí a gente pergunta pro outro. E muitas vezes os outros não fazem como o gato, já fala o caminho. Se der errado... mas foi a Rose que falou. Quantas pessoas chegam no consultório, chegam na clínica querendo o quê? Respostas prontas. Respostas. Né? Respostas prontas. E sai de lá com mais? Mais caminhos a trilhar.
Né? Eu fico pensando também quando você fala, né, desse momento que ela fala, e o gato pergunta para ela, mas para onde você está indo? Ela fala, não sei, eu estou perdida. Em qual momento a gente se perde, né? Porque nesse momento, sim, quando eu estou perdido, eu tenho que parar de seguir. Se eu estou perdido, quanto mais eu ando, mais perdido eu fico. E às vezes, Eduardo, nós temos tanto medo de dar o tal do passinho para trás, sabe? Às vezes a gente tem tanto medo de recuar um pouquinho, de olhar um pouquinho para trás, porque, gente, o que nós vivemos hoje é fruto do ontem. E amanhã, o que nós vamos viver amanhã é fruto do hoje. E assim vai. Então nós temos que aprender e olhar para trás. Quando eu falo do olhar para trás, não é olhar para o passado, não é viver de passado, né? A galera fica falando, quem vive de passado é museu. Não é isso. Não é isso, não. É olhar para a sua experiência, o que você já experimentou. Quando a gente vai comer algo, por exemplo, eu remeto à minha experiência. Quando eu não consigo escolher nada. Quando eu estou ali folheando o cardápio, o menu e não tem nada que me agrada, eu vou no quê? No que eu já comi. No que eu estou acostumada a comer. Não é assim na Netflix? Você está lá com um menu de filmes imenso. sim. Tem 2 horas que você está escolhendo, você não conseguiu escolher nada. O que você faz? Você escolhe algo que você já viu. Você escolhe algo que você já viu. Verdade. Né? Você vai comprar um sapato, você vai comprar uma roupa. E aí você mexe daqui, mexe dali, mexe daqui, mexe dali, não encontrou nada. Você vai comprar uma coisa que você já tinha. Já tive dessa daqui, é ótimo. O famoso mais do mesmo. Então, a experiência ela precisa ser considerada. Nós precisamos aprender a considerar o que eu já experimentei, o que eu já vivi. É assim que a gente amadurece. É assim que a gente amadurece, porque senão nós não vamos ter maturidade para chegar em lugar nenhum. Então, quando eu olho para dentro, o olhar, o passo para trás, é para a minha experiência, para eu olhar para dentro do que eu já vivi, do que eu já experimentei, para quê? Para que quando eu der o outro passo para frente, não é questão de não errar, é questão de ter mais segurança. Porque errar, a possibilidade de errar, ela está aí, ela faz parte do pacote. Não tem jeito não. Mas é a questão da segurança, né? Eu estar mais Perfeitamente. seguro. O próximo passo. E quando você começou falando assim dessa questão do estar perdido, é interessante porque às vezes a gente também tenta entender em que momento que eu percebo que eu estou perdido. Porque a Alice percebeu na hora que ela se viu diante de uma bifurcação. Ou seja, ela estava perdida. Ou seja, o caminho único era o caminho de certeza, entende? Por que estar diante de uma bifurcação, como é o caso aqui, colocou a Alice em dúvida? Não precisava, né? Então, assim, e quando você dá esse exemplo do mais do mesmo, né? Às vezes a gente fica nessa, a gente vai só vivendo a vida sem dar conta da experiência que a vida está nos convidando a fazer, e aí a gente não percebe. Você não percebe se você está indo no caminho certo, se é o caminho errado, se você, aliás, está gostando, inclusive. Muitas vezes a gente está num lugar que é abusivo para nós mesmos e a gente não está percebendo. Às vezes, a gente tá, como você falou aí do convite do restaurante, às vezes a gente chama de gentileza. Nossa, olha como que ele é gentil. Ele sempre me pergunta onde, mas aí eu deixo para ele escolher. Aquele rapaz que eu lembro quando passava a Bete a Feia, e aí uma vez aquele programa Sem Censura, que passava na TV Cultura, né? Aí falou sobre essa questão, e aí teve uma moça contando a história, que ela usava aqueles óculos mais um pouquinho grossinho, né? E aí ela tinha a possibilidade de fazer a cirurgia. E o namorado dela falou assim, não,
Que isso, meu amor? Pra que fazer essa cirurgia? Eu gosto de você com esses óculos. Aí ela ficou assim, nossa, ele me ama do jeito que eu sou, né? Mas na verdade, ele estava com medo de como que ela iria ficar. E se ela ficasse mais bonita? Você entende? Então, olha onde que ela foi, né? Não, ele me ama do jeito que eu sou. Talvez aquele relacionamento já era um relacionamento abusivo. Vou manter essa menina feia, porque isso é um conceito muito subjetivo. Sim. Porque eu que sou inseguro. Porque se ela ficar bonita, quem vai ficar sem namorada sou eu. Cabe até aí, né? Daí pra lá, se você for mais do que isso, eu já estou inseguro. Perfeito. Então, assim, mas é o lugar que a gente precisa perceber, né? Às vezes a gente precisa fazer essa experiência daquilo que eu estou vivendo e desligar um pouquinho o piloto automático, né, gente? Porque o piloto automático não faz eu sentir o sabor das coisas. O piloto automático, inclusive, dificulta que eu viva as emoções de medo, de raiva, de tristeza. Porque eu estou no piloto automático, eu fico anestesiado o tempo todo. Só que quando eu vivo a experiência do amanhã, aí eu já estou cansado. Inclusive, estou sem aquelas coisas que eu precisava ter aprendido ontem, aquelas decisões que eu precisava ter tomado ontem, para que hoje eu pudesse dar conta do meu existir. Então, deixar o piloto automático travado no ligado. Mas eu fico pensando perigoso. Também que sair do piloto automático é jogar na opção de escolhas, né? Por exemplo, você tem a sua câmera do telefone que você tira e ela está no modo automático de escolha, de foco, de cor, de luz, está automático. Na hora que você vai editar, você abre lá, tem um monte de comando que você pode mexer. E aí, você mexe daqui, você mexe dali, você mexe daqui, você mexe dali. No final, você volta para o original. Você não, vou deixar outro, tá ótimo. Mas, se eu só... Deixa eu ler o... É verdade. Eu já desisti, inclusive, de ficar mexendo nesses botões. Não que eu faça filtro da minha imagem, porque moreno assim, né, todo dia que você encontra um, né? Não é. Mas às vezes Ponto. Mas às vezes essas imagens que a gente coloca, as mensagens do Instagram, né? Tem realmente aquela infinidade. Sim. Que você se perde naquilo. Aí depois eu fico assim, o melhor mesmo é o original. Então já não fico no original sempre. Tem um comentário aqui que que eu ia abrir um link do que você estava falando, vai coincidir. Deixa eu ler aqui o que ela falou. Ela está falando aqui que o mais do mesmo, se o mais do mesmo não seria também uma armadilha da zona de conforto, porque a mesma que nos leva a permanecer num relacionamento abusivo pelo simples fato de ter medo das outras opções. É aquele medo de olhar para o lado, né? E quando eu olho para o lado, eu corro o risco de achar novos caminhos. Quando eu olho para o lado, eu corro o risco de ver coisa mais bonita. Eu corro o risco de ter mais opções. E aí? Sim. Aí eu tenho que sair da minha zona de conforto, né? Para eu ter alcance, para eu alcançar essas coisas que são mais belas, que são mais possíveis. Eu vou ter que brotar. E aí tem uma coisa que é importante nesse comentário dela e na forma que você propôs a reflexão, que é você tá dizendo que a pessoa vai assumir responsabilidade no relacionamento. Porque quando eu não assumo essa responsabilidade no relacionamento, eu tô delegando tudo para esse outro. Deixa de ser um relacionamento de mão dupla, fica sempre um relacionamento de mão única. E quando você usa essa expressão olhar para o lado, aí nós vamos ter que lidar com a contraposição. Quando eu olho para o lado, aí eu vou perceber que o outro é apenas um outro, ele não sou eu. Aí sim, talvez, eu vou perceber as minhas opções. Eu quero, como diria Cecília Meirelles, né? Sim. Isto ou aquilo. Eu vou começar a me perguntar.
aí sim eu consigo perceber como que eu estou agora Sim. e como que eu quero estar depois. Entende? Então, olha como que é sério você existir dentro de um relacionamento. Você existir, assumir a sua responsabilidade nesse relacionamento. E tem um detalhe da imagem, geralmente, quando a gente vê o diálogo da Alice com o gato, que foi inclusive a imagem que você me mandou, o gato está no alto. O gato está num lugar de superioridade, né? Então, assim, e confortável, né? O gato está sempre numa posição de conforto, entende? Então, essa imagem também, porque assim, eu perguntar algo para alguém que se sente superior a mim é um perigo. Por mais que o outro saiba mais que eu, ele tenha mais experiência, mas isso é diferente dele se colocar como superior a mim. Porque qual que vai ser o critério que eu vou utilizar para a resposta de alguém que eu acho que é superior a mim? Porque pensa comigo, se eu te faço uma pergunta para a Rose, entendendo que a Rose é superior a mim, mesmo que eu não concorde com a Rose, como que eu vou discordar? Se antes da pergunta eu já elegi a Rose como superior. Entende? Então, assim, olhar, mas é olhar mesmo, né? Olhar com um olhar horizontal. Se eu não consigo enxergar o outro diante de mim, tá desfocado. Alguém está no lugar errado. Mas eu tenho dois links aí que eu quero fazer. Um está muito lá atrás, eu vou trazer o outro, porque vou tentar chegar através desse, o outro está muito lá atrás. Às vezes eu busco também o ponto de vista do outro só para me confirmar. Só para uma confirmação. Por quê, gente? Sim. Porque eu sei. Todas as vezes que eu faço uma pergunta, no fundo, eu já tenho uma resposta para ela. Eu só estou esperando que você me confirme. E talvez a minha resposta é tão ruim para mim que a minha expectativa é que você tenha algo melhor. Mas no fundo eu já sei que não. Falávamos semana passada da resposta sentida, né? Eu estou aqui, a minha barriga está toda gelada, eu estou toda trêmula na expectativa de você me dar uma resposta, mas no fundo eu já sei que resposta que é, porque eu já estou sentindo ela. Eu já estou sentindo ela. Só que a todo tempo a gente está buscando confirmação na fala do outro. Nós estamos buscando confirmação no outro. Quando você fala da questão da superioridade aí, né? Geralmente a gente busca esse outro que em algum momento eu acho que ele sabe mais do que eu, para ele me confirmar, porque ele vai me dar segurança na confirmação dele. Né? E essa confirmação, sim, perfeitamente. Ela me tira de um lugar de privilégio. Por quê? Porque você está aí, você tem um ponto de vista. Eu estou aqui, eu tenho outro ponto de vista. Então, quando eu busco o seu ponto de vista e desconsidero o meu, eu estou perdendo esse privilégio de ter esse ponto de vista particular, vamos dizer assim. E eu vejo muito isso, sabe, Eduardo, quando as pessoas elas estão em algum momento de discussão. Geralmente isso acontece em momentos de discussões, né? Que a pessoa está ali querendo ser considerada, querendo ser ouvida, querendo ser acolhida, querendo ser entendida, mas ela esquece que o outro lado também quer isso. O outro lado também quer ser ouvido, quer ser entendido, quer ser compreendido. Existe um outro ponto de vista. Principalmente quando nós estamos em lugares onde tem diversos papéis. Vou dar um exemplo. No ambiente familiar, existe o pai, a mãe e os filhos. Vamos colocar aí uma família com 2 filhos. Quando o pai fala do ponto que ele está, ele fala para 2 pontos de vista diferentes. Ele fala para a esposa e para os filhos. Vou pôr mais um aqui. Ele fala para a esposa e para os filhos. E aí a expectativa dele é dele ser compreendido por todos que estão ouvindo ele, mas está chegando em 2 pontos diferentes. Por quê?
a esposa está ouvindo de uma forma e os filhos estão ouvindo de outra. E eu não vou nem dividir os filhos aí não, porque é o mais velho e o mais novo, não vou deixar como filhos. E aí a resposta que ele vai ter é uma resposta dual, porque ele vai ter a resposta dos filhos e a resposta da esposa. Mas qual que é a intenção dele quando ele fala? Tá vendo, gente, como nós temos que tomar muito cuidado com o nosso diálogo, com a nossa posição, porque eu tenho um ponto de vista, eu tenho que ser claro. Nesse momento eu estou falando como seu pai, desce daí. Nesse momento eu estou falando como seu pai, você não vai. Olha como que é importante a clareza da fala, né? Nesse momento eu estou falando como seu esposo. Eu não gostei do que você fez. E chega um momento da nossa vida adulta que nós vamos estar com esses diversos papéis aí. Nós vamos estar com esses diversos papéis. E aí, se de repente tem mais alguém aí, por exemplo, a avó, se a avó tá aí, aí a avó chega, aí bagunçou. Aí bagunçou. Não, meu filho, bagunçou. Você não pode falar assim, não. Posso sim, mãe, eu tô dentro da minha casa. Aí começa o caos. Não pode não, posso sim. Entende como que às vezes a gente esquece disso também? Né? Aí você vai virar para mim e falar assim, nossa, Rose, mas é muita coisa para lembrar. Não é para lembrar, é para viver. A gente não pode esquecer disso. É um exercício de vida. Viver é exercitar-se nesse lugar de ponto de vista, nesse lugar de busca, nessa necessidade, nessas responsabilidades. E, gente, nós vivemos nesse piloto automático que o Eduardo acabou de falar aí, e a gente passa despercebido por esses lugares, por esse ponto de vista, por esse papel. E chega a procurar, a buscar coisas em lugares assim que não tem nada para nós. O que tem para você está no seu lugar, você só precisa viver esse lugar. Se você não viver, se você não experienciar esse lugar, realmente você vai querer buscar fora mesmo. Isso é fato. Você vai querer buscar fora mesmo. Por isso que é importante, quando você dá esse exemplo da família, cada um reconhecer o lugar que ocupa no ambiente. Porque às vezes a gente quer viver tanto essa osmose, né? A gente quer tanto ser o outro que a gente acaba despersonalizando a nós mesmos. Eu vi um texto outro dia, achei muito bonito, aliás, contando a história do rio que tinha medo de ser mar, né? Que a gente fala, né, que o caminho natural do rio é encontrar o mar. Então tinha um rio que ele morria de medo de se tornar o mar, né? Como que seria? Ele ficava imaginando que ia doer, mas tudo era porque ele não conhecia o mar também. E quando ele vai chegando próximo do mar, aí ele vai vivendo aquela angústia, aquele medo, aquela coisa toda, e na hora que ele toca o mar, ele já nem percebe mais. Porque não precisa ser respondido, é para ser vivido, como você disse. Na hora que o rio deságua no mar, ele é simplesmente mar. Só que aí ele perdeu a oportunidade de, no percurso das margens, observar a natureza, tantas cidades que ele passou, tantas coisas que aconteceram. Mas por quê? Porque ele ficou preocupado com a dúvida dele, com uma dúvida do sentir medo. Por que ele pensou o mar tão grande, tão devorador, que limitou a experiência desse encontro dele com o mar? E às vezes quando a gente vai vendo a importância das redes sociais, essas coisas todas, é interessante que não gosto de falar essa frase, não vou falar, né? Na nossa época, que a gente tinha os ídolos, assim, um cantor que você gostava, uma pessoa que você admirava, mas ainda não tinha essa coisa da rede social, você até cogitava a possibilidade de ver esse ídolo, né, essa pessoa, no show, você escrevia uma carta, participava de alguma promoção para entrar no camarim da pessoa, tudo curtindo essa fantasia de estar com o ídolo, né?
mas você sempre via como algo possível. Hoje não. Hoje, com esse acesso tecnológico que nós temos, a gente trabalha com a impossibilidade desse encontro com o outro. O outro fica tão inacessível que eu já não quero encontrar com ele, eu quero ser ele. Aí muda tudo. Porque eu, quando eu era fã, lá não sei de quem, da Laura Pausini. Porque eu ainda tenho certeza que ela cantava pra mim. Quando ela ia no Faustão, então, eu ficava assim, gente, ela veio no Faustão, ela veio no Brasil pra cantar pra mim. Olha. Mas eu nunca quis ser ela. Né? Então hoje não, hoje as pessoas, na impossibilidade do encontro, elas querem ser o outro. E respeitar essa fronteira, onde o outro é diferente de mim, faz eu reconhecer quem eu sou. Faz eu reconhecer, por exemplo, o meu limite. O meu limite, a minha finitude. Porque quando eu reconheço a minha finitude, a minha finalidade, eu vou ter que me haver com uma coisa que hoje a gente precisa insistir muito, com o sentido da vida. Será que para Alice o mais importante era saber qual era o caminho, se era o da direita ou se era da esquerda? Por que ela não perguntou qual o sentido da vida? Ela foi numa pergunta instrumental, né? E coisa que muitas vezes a gente faz hoje. A gente instrumentaliza as relações e o existir vai ficando de lado. Eu tenho uma sensação também que quando ela faz essa pergunta para o gato, voltando um pouquinho no lugar alto, né? Se ela não tinha a expectativa dele estar vendo o fim do caminho, você está aí em cima. Você está aí em cima do seu ponto de vista, você consegue ver além do que eu estou vendo. Para onde vai essa estrada? Você está em cima da árvore, você está mais alto que eu, você consegue ver. Talvez ele tinha uma resposta. Mas será que ela estava pronta para receber essa resposta? Será que ela estava pronta para saber onde que dava esse caminho? Porque talvez o caminho desse num lugar que precipitadamente ela ia dizer não. Assim, esse lugar parece ser ruim. E aí a gente, né, cai lá naquele clichêzinho, né, que não é sobre o fim, é sobre o percurso, é sobre o processo. Que às vezes agora, onde eu estou, eu não estou preparado para estar naquele lugar. Mas até eu caminhar naquele lugar, eu vou me transformar nessa pessoa que merece estar lá, ou que pode estar lá. E muitas das vezes a gente quer encurtar o processo, encurtar a estrada, pegar um atalho, ter uma receita pronta, ter uma resposta pronta. E às vezes não é a resposta, sabe, gente? O processo de mudança, ele é muito bonito, porque ele passa pela observação, como diz o nosso querido Padre Fábio de Mello, né? A observação contemplativa. Você se observa, você olha, qualquer coisa que você olha e que você simplesmente olha, não vai ser mais do que aquilo que você está vendo, se você não parar e contemplar. Então, quando eu quero mudar alguma coisa, eu tenho que, num primeiro momento, eu tenho que contemplar qual que é o objeto da mudança. O que eu quero mudar em mim? Observa, contempla, porque aí você vai conseguir entender o porquê que aquilo merece ser mudado. Depois que você entende, você vai aceitar que aquilo é daquele jeito, e aí a mudança, ela é automática, você nem percebe que mudou. Você nem percebe que mudou. Perceber que mudou é função do outro. Você, nossa, Eduardo, você está mais careca, o que foi? Isso é função... Sério? Perceber que mudou é função do outro. Nós não precisamos vigiar o nosso processo de mudança, chegar todo dia na frente do espelho ou reler o nosso diário para saber que mudou. Essa não é a nossa função, essa é a função do outro. A função do outro que é que fica aí ocupado nos vigiando, e ele que tem que perceber se a gente mudou, nós não. Aliás, quando o outro não percebe que eu mudei, é sinal que a imagem dele está pausada naquilo que ele quer ver em mim.
A expectativa, talvez ele para na expectativa, ele gosta de você assim e ele não aceita te ver diferente, ele só vai te ver assim. E ele pode até falar para você, você tá estranho, em vez de te elogiar. Vai falar que você tá estranho. Tá esquisito, o que foi? Isso também é um elogio, tá, gente? É um elogio porque nós estamos em progresso. Você está falando a questão da dúvida, né? Eu cunhei uma frase, acho que fui eu que escrevi, né? Então, se alguém aí depois me cite, tá? A dúvida é importante quando nos ajuda a verificar as nossas certezas. Porque duvidar só para duvidar não leva a muito lugar, não. Mas quando a dúvida ela nasce para eu verificar aquilo que eu tenho como certo, a gente amadurece, a gente cresce. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, duvide de suas certezas. Não perca a oportunidade de perguntar. Né? Aquele lá, tem lá na mitologia grega, lá, né, o Delfos lá, esqueci o nome do Delfos lá, que as pessoas faziam perguntas para ele, né? E lá no portal dele estava escrito, decifra-me ou eu te devoro. Então, assim, é muito isso. Quando eu não dou conta de responder primeiro para mim, sobre as minhas certezas, sobre as minhas inquietações, talvez o outro vai me devorar com as certezas dele. Sabe? Eu vou me desnudando de mim mesmo e vou me vestindo do outro. E aí, de repente, eu vou usar uma roupa que não cabe em mim, porque ela não foi feita para mim. Né? Você tá vivendo algo que não é seu, que não estava no seu processo. Sim. A Márcia reafirmou aí a frase, né, que perceber a mudança em função do outro. Nós temos que viver a mudança. A nossa função é vivê-la. Não é ficar conferindo todos os dias. E aí, de repente, eu confiro e não vejo, eu começo a usar essa roupa justa aí, que o outro me oferece. Que não teve processo nenhum, ele foi lá e escolheu para mim. Aí a gente volta lá no início da nossa conversa. Né? Para quem não quer, qualquer coisa serve. Né? Para quem está perdido, qualquer coisa serve. Pois é. E aí, e quando eu uso a roupa do outro, eu entro no lugar do estranho, né? Então, quer dizer, eu não percebo mudança, eu percebo estranheza. É diferente. Entende? Então, assim, porque a mudança é um processo natural. Ela é tão natural em mim mesmo que talvez, como você está dizendo, se eu ficar nesse lugar de autoverificação, nem vou perceber tanto assim. Mas aquilo que é estranho, a gente percebe de imediato. Porque o estranho vira incômodo. E se incomodou, não é meu, não é para mim, não está no lugar certo. Se te incomodou, você para, pense, questione, repense e atue. Por que eu estou incomodado? Não é seu. Questione. O incômodo, ele pede questionamento. Por que está me incomodando? Mesmo. Por que a careca do Eduardo me incomoda? Por que ele está de blusa vermelha me incomoda? Nossa, o Eduardo só usa vermelho. O que tem? Nossa, o Eduardo com aquele óculos esquisito dele. Por que não coloca uma lente? O que tem? Qual é o problema do Eduardo estar usando óculos? Nós temos que nos questionar. Tem que existir um questionamento interno, sabe, gente? Interno, é eu comigo mesmo. Essa relação íntima de mim comigo mesmo, ela precisa começar a existir o mais rápido possível. Nós não podemos deixar ela para depois. E é engraçado uma coisa, que nós estamos essas semanas fazendo as reflexões a partir do Alice no País das Maravilhas. Você vê, a gente já falou do gato, falou do chapeleiro, e quem conhece a história vai ver que tantas outras figuras não humanas permeiam esse conto. Talvez é para mostrar assim que a resposta de mim para mim mesmo sou eu que tenho que dar. Porque talvez se fosse um menino que tivesse sentado em cima da árvore, não causaria tanto impacto da diferença como é com o gato. Se o chapeleiro fosse só um chapeleiro, não fosse um chapeleiro maluco, se eu não seguisse o rastro de um coelho,
e de talvez seguisse o rastro de uma pessoa. Então, assim, eu acho que a gente não pode perder essa questão da história, porque hoje a gente vive justamente o contrário, a gente quer que todo mundo seja igual. A diferença hoje nos incomoda. Nós estamos vendo aí na televisão, gente, o tempo todo. Olha, às vezes você faz a live lá com a advogada, né, Rose? Eu vou te falar uma coisa, eu entendo, acho importante, nós precisamos ter as leis mesmo, mas quando a gente precisa criar uma lei para demarcar o que é racismo, o que é intolerância, o que é violência doméstica, ora, que lugar que nós estamos ocupando? Que tem que ter uma lei, né, para delimitar o nosso lugar. Será que a gente é tão selvagem assim? Dia, né? Que muito se fala, né, do poder, né? Dê poder ao homem, tu verás o que ele é. E aí aquele dia a gente fez outra proposta, né? Tire as regras. Tire as regras, vamos ver. Tire as regras. Um dos meus clientes me enviou um vídeo do TikTok, que eu não tenho muita habilidade com isso. Ele me enviou um vídeo e sugeriu uma reflexão dentro da sessão dele e tal. E aí no vídeo, o cara de um condomínio, não sei se é no Rio, São Paulo, não sei. Ele é um blogueirinho aí, não conheço também. E aí ele falando, né, que uma rede propôs abrir um mercadinho dentro do condomínio, para que os moradores tivessem mais facilidade para adquirir ali a mercadoria, para não precisar sair no mercado e tal. Então ia facilitar a vida de todo mundo. Beleza. Só que não tinha condições de arcar com um funcionário. E que o mercadinho ia funcionar da seguinte forma: ia estar lá as coisas para vender, você ia lá, pegava o que você precisava e deixava o dinheiro. No final do dia, ele ia lá, fechava o mercadinho e fazia a conta tudo direitinho. Que é tranquilo, não teria funcionário. Assim fizeram. Passado um tempo, aí ele falando, né, que recebeu um e-mail falando que ia fechar porque as pessoas estavam indo lá e pegando as mercadorias e não estavam deixando o dinheiro. E aí ele estava muito indignado porque ele falava assim, gente, não era arroz com feijão, era chocolate, água de coco, era coisa supérflua, sabe? Ou seja, dentro de um condomínio. Ele não citou isso, né? Ele não foi explícito, ele deixou a fala dele bem implícita, porque senão ia dar problema para ele. Mas olha que interessante, né? Dentro de um condomínio. E aí, vamos tirar as regras. Tire as regras. Está liberado. Tanta coisa vai ficar clara. Tanta coisa vai vir à tona, né? Nós vamos nos conhecer, nós vamos nos pegar fazendo cada coisa. Eu não estou falando do outro, não, estou falando de mim. Entendeu? Se tirar as regras, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, se você acorda amanhã e está tudo liberado, se você vai no mercado, não tem câmera de vigilância, não tem caixa para cobrar, as portas estão abertas, não tem segurança. E aí? Você entra, você pega o que você precisa e deixa o dinheiro no caixa? Não. Aqui está todo mundo pegando, eu vou levar também. Eu não, se eu deixo, alguém lá vai pegar meu dinheiro, mas o dinheiro não é seu mais. O dinheiro já não é mais seu. Sim. Você fez uma troca, você pegou ali o que você precisava, um pó de café, um feijão, um arroz, um açúcar. Você já fez a sua troca, o dinheiro já não é seu mais. Ah, mas aí se eu deixar lá, o Eduardo vai passar lá e vai pegar. Aí é o problema do Eduardo. Aí é o problema do Eduardo, já não é um problema seu mais. Justamente. É aquela história do presente. Nossa, você viu o que o Eduardo fez com o presente que você deu ele? Não é dele, ele pode jogar fora. Não vai fazer nada. Tira as regras. Esse exemplo da tirar as regras me lembra, diz que toda virada de milênio acontece essa questão que o mundo vai acabar, né? Então, quando foi lá, eu acho que os anos 2000, né? Que aí passou lá eu não sei se foi uma novela ou foi uma minissérie, né? O Fim do Mundo. E aí mostrando, né?
o que as pessoas fariam no último dia, né? Nos últimos minutos do fim do mundo. Loucuras mil, né? E aí todo mundo amanhece, né? O mundo não acabou. Ops. Pois é. Ops. Tem que se haver Talvez, com a realidade. Né? O Jonathan está falando aí do manter, que ele mantém a índole dele. A Débora sugeriu um filme, né, que fala muito disso. E talvez essa seja, né, gente, a melhor forma da gente se conhecer. Porque diante dos comportamentos, nós vamos nos perguntando, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Suspenda por algum tempo na sua mente as regras e observe os seus pensamentos, o que eles vão te sugerir. É até interessante quando a gente fala dessa questão da câmera, né? Às vezes a gente vê assim, você está num show, às vezes lá em Aparecida, né? As pessoas católicos aí vão à missa lá em Aparecida. Aí você está lá participando da missa de um jeito. Na hora que vem o cameraman, casamento acontece isso também, né? Você está lá assistindo o casamento, na hora que o cara da câmera passa, 99,9 dá uma corrigida, mexidinha, né? Dá uma risadinha. Uma corrigida. Uma corrigida, né? Ou seja, é para dizer desse outro. Desse lugar, desse outro que nos mobiliza. Porque a regra é um outro. A lei é um outro também. Como o gato é um outro, né? Eu vou fazer a pergunta para esse gato. Como o caminho também, se eu não percebo o caminho como uma experiência minha, esse caminho vira outro. Agora, quando eu entendo que esse caminho é meu, esse caminho tem que ser percorrido por mim, aí sim, aí eu sou o caminho, junto com o caminho. Né? Porque o caminho só existe se eu caminhar sobre ele. Se eu ficar parado, eu nem chego. Talvez né? O caminho nem exista. Não vou nem fico, né? Você não vai. Ele precisa de você. Só para fechar aí, aproveitar os últimos comentários do Jonathan aqui, tem uma música, acho que é do Traje a Rigor, que fala, né, sobre essa questão que a gente estava findando aí, que a letra da música pergunta, né, o que você faz quando ninguém te ver fazendo, ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. Você conhece essa música? O que você faz quando ninguém te ver fazendo, ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. E o primeiro terreno que a gente, claro, o Jonathan falou aí que é bem regional, ele conta aqui a experiência, né, das vendas do picolé na universidade, mas as primeiras coisas que vêm, né, a gente começa aí, de fora para dentro. É algo que a gente começa a ver de fora para dentro. É regional, é municipal, né? É questão de cultura do estado, do lugar, de casa. Mas do lugar. E eu? E o meu espaço, né? A palavra que ele usou lá em cima, né? A índole. E a minha índole? Capital inicial. Obrigada, Jonathan. Mas é interessante. É interessante quando a gente... eu já vi essa experiência também, assim, uma vez mostrou numa cidadezinha, sabe? Que era também frutas, essas coisas todas. O risco é quando eu tento balizar a minha atitude no outro. Eu manter a minha índole, talvez eu por mim mesmo, iria pegar o picolé e deixar o dinheiro. Mas se eu correr o risco de começar a pensar nesse outro, sim, é aí que a coisa começa. E se eu começo a colocar esse outro como ponto de referência, né? É aí que torna perigo. Na mitologia tem a história do anel de Giges, né? Que era o cara, ele tinha um anel que quando você colocava esse anel, você ficava invisível. E aí tinha um sujeito nesse lugar que ele, olha que interessante, contraditório, ele já era o não percebido. E aí ele vai e acha o anel. O que ele faz? Ele põe um anel e por um motivo ele se percebe invisível. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a ir em todos os lugares onde ele não era percebido. E aí ele quer invadir o espaço do outro, sabe? Ele quer ver lá
o casal namorando, o cara no banheiro, o íntimo, aquilo que é do outro. Então, assim, é por isso que eu acho que a gente precisa sempre entender qual que é o nosso lugar, principalmente para eu compreender que o meu lugar não é ocupar o lugar do outro. Entende? Meu lugar é viver o meu lugar. É assumir a minha experiência, não a do outro. Eu vou ter que tomar, eu vou ter que me haver com essa tomada de decisão, eu vou ter que me haver com esse espaço de responsabilidade. Ou seja, é muito melhor eu me haver com o que é meu do que eu me haver com o que é do outro. Porque se eu estou no meu lugar, eu estou assumindo as minhas responsabilidades, as minhas escolhas. Agora, se eu vou para o seu lugar, eu tenho que lidar com as suas escolhas, com as suas responsabilidades. Aí vira um problema, tá, gente? Aí vira um problema. Talvez o seu sapato não caiba no meu pé. Então comece hoje a contemplar o lugar que você está. Comece hoje a olhar para esse lugar que você, para esses papéis que você desempenha. Porque quando você precisar tomar uma decisão, quando você precisar escolher um caminho, não vai ser tão difícil assim. Não vai ser tão difícil assim, porque você vai se conhecer. Você vai conhecer as suas experiências, você vai saber por quanto você já passou. E muita coisa, sabe, Eduardo, que a gente passa e que a gente não entende por que a gente passa. É porque você vai precisar disso lá na frente. Mas você só vai entender se quando você estiver lá na frente, você resgatar isso dentro de você. Porque senão as nossas experiências não valem de nada, sabe? Não valem de nada. E a gente fica muito preso, né, quando a gente está no ensino médio, no ensino fundamental, você sempre tem que estudar isso. Vou precisar disso na vida. E às vezes a gente está vivendo algumas experiências que a gente também fica pensando, né, para que eu estou aqui? Porque lá na frente você vai precisar disso de alguma forma. Só que depende de você ter esse espaço, né, de olhar para as suas experiências e resgatar isso. Talvez o caminho é o caminho de trás também, né? É o caminho de dentro, é a construção, é a descoberta de um novo caminho. Talvez esse caminho que nós estamos procurando, ele não está nem pronto, ele precisa ser construído, ele precisa ser aberto. Nós temos essas possibilidades, né? E não podemos negá-las. E sempre perceber, você já até sinalizou, não é a chegada que importa, é o processo do caminho que importa, né? É do não pronto para o pronto, que é diferente dos objetos. Os objetos, eles são prontos para o não pronto, né? Você compra um celular e ele vai se desgastando. O ser humano, ele vai se construindo, né? Como diz o Cortella no livro dele, Não Nascemos Pronto. Então, quer dizer, mas é porque o nosso olhar está tão fissurado no pronto que a gente quer queimar etapas, a gente quer pular, né, os lugares. Não, é viver a possibilidade da construção. Porque eu sempre falo isso, o que mais me encanta no ser humano é ele ser possibilidade. Ele é possibilidade do belo, da maravilha, da partilha, do extraordinário. Mas ele também pode escolher o feio, o terrível, a destruição, a maldade. Os dois lobos estão dentro de nós, como diz a história, né? Vai vencer aquele que o alimentar mais. Então tá, a Doris colocou um comentário aí falando, né, como que nós precisamos ter cuidado, né, com a vida de casado, né, que isso são muitos papéis, né, Doris? São muitos papéis a desempenhar numa vida de casado, né, numa vida de casal, né, e nós não podemos nos esquecer disso, né? São muitos os papéis que merecem esse cuidado até do próprio alimento, né? Quando eu estou dentro da minha vida de casado e eu alimento só a esposa, a mãe morre de fome. Se eu só alimento só a mãe, a esposa morre de fome. Se eu alimento só a mulher, né? Algo vai morrer de fome também. Então tá, gente. Era isso. Se serviu, guarda. Se não serviu, deixa passar, que semana que vem tem mais. Um abraço. Tchau.